Olá, estamos aqui hoje para dar início ao nosso curso de formação para gestores pedagógicos online. E essa será a nossa primeira aula. E na nossa primeira aula, nós vamos falar sobre o gestor pedagógico, seu foco de atuação e sua capacitação. Também vamos abordar, o planejamento pedagógico e o relatório gerencial mensal. Então, para a gente começar a nossa conversa aqui, eu trago para vocês essa primeira pergunta. E aí, qual é o papel do gestor pedagógico? O que essa figura, ela deve realizar no seu dia a dia? Quais são as informações que ele gerencia? Quais são os olhares que ele deve ter? Enfim, qual é o papel do gestor pedagógico? O gestor pedagógico, aqui no Supera, em qualquer outro lugar, uma pessoa que faça gestão, ela tem que se tornar um expert em avaliar, ou seja, em constatar, refletir e agir. Então, tudo aquilo que eu vou fazer tem que ter como base a minha observação. Então, eu olho, vejo o que é que está acontecendo ou como está acontecendo, as implicações, desse acontecimento, e aí sim eu tomo uma decisão que tem a ver com a minha ação, certo? Então, todo gestor pedagógico, ele precisa ser um expert em constatar, refletir e agir. Então, ele precisa ser um expert em avaliação. Esse olhar, ele é muito importante, porque o gestor pedagógico, ele tem que ter olhares diferenciados, né? Porque ele tem focos diferenciados de administração. Então, esse gestor pedagógico, ele precisa ter um olhar para processos estratégicos, um outro olhar para o monitoramento dos educadores e um outro olhar para os alunos. Quando a gente fala de processos estratégicos, a gente está falando do quê? De coisas que eu preciso realizar hoje, mas que podem ter um impacto futuro. Então, eu penso antecipadamente muitas vezes. Vamos lá, planejamento. O planejamento, ele é importante que seja realizado hoje com ações futuras para que a gente atinja resultados no futuro. É por isso que a gente chama de uma ferramenta estratégica, porque se eu sei para onde eu vou e como eu vou, com certeza, muito provavelmente, os resultados que eu desejo serão alcançados. RGM é o nosso relatório gerencial mensal. Como eu monitoro as ações desse planejamento? Como eu sei se eu estou me aproximando ou se eu estou me distanciando dos meus objetivos? Relatório gerencial mensal, a gente preenche isso no pedagógico mensalmente, para que a gente tenha uma ideia, de como é que eu estou hoje, e se eu continuar desse jeito, eu vou chegar onde eu quero, até o final do ano, ou até o final do período que eu determinei para o meu planejamento? Programa de excelência. O programa de excelência é um grande checklist, nós vamos abordar isso em outras aulas, mas ele é um grande checklist, onde a gente tem todas as ações que precisam ser realizadas dentro do departamento, no nosso caso, do departamento pedagógico. Então, quando a gente preenche esse programa de excelência, a gente tem uma noção do que é que eu estou fazendo hoje, se está adequado, se está apropriado de acordo com as demandas, do franqueador. Se sim, ok, continua assim. Se não, a gente vai se programar para implantar ou para realizar essas ações no futuro. Ok? Por isso é um processo estratégico. Penso hoje, faço hoje, pensando no resultado no futuro. E pesquisa de satisfação. Pesquisa de satisfação, nós podemos realizá-las, como no calendário, tanto no primeiro semestre quanto no segundo semestre. A gente tem a possibilidade de fazer essa pesquisa de satisfação no papel, mas no ano passado e nesse ano, o franqueador está disponibilizando uma pesquisa de satisfação online. Então, acredito que o nosso futuro seja pesquisas online, tá? Mas no manual pedagógico e em algum momento, no segundo semestre, talvez a gente venha a usar uma pesquisa no papel novamente, tá? Um outro olhar que esse gestor pedagógico precisa ter para o monitoramento de educadores. Então, quando o gestor pedagógico ele faz a contratação desse novo educador numa escola que já está ativa, já está dando aula, ele é responsável pelo treinamento do Abaco, pelo treinamento da Abrindo Horizontes, ele precisa monitorar a participação desse educador nas reuniões nacionais. Se nós estivermos tendo alguma capacitação continuada, esse educador ele deve participar e quem deve monitorar, cobrar essa participação do educador é o gestor pedagógico. O gestor pedagógico observa aulas e dá devolutivas para esse educador. Esse gestor pedagógico deve ajudar
esse educador a entender, estou fazendo o que deve ser feito? Preciso mudar? Por meio da avaliação de desempenho que a gente recomenda também semestralmente. Em relação aos educadores, nós temos dois eixos aí. Então, o olhar do gestor pedagógico precisa ser tanto para a capacitação quanto para a realização das atividades no dia a dia. Então, o gestor pedagógico precisa olhar para o monitoramento de ações e de prazos. Está cumprindo? Não está cumprindo? Né? Está preparando aula? Como é que está preparando essa aula? Tem preenchido o diário de classe? Tem feito, né, os procedimentos administrativos? Tem corrigido as tarefas dos alunos? Como ele tem feito isso? Tem estabelecido as metas? Eu tenho monitorado? Tenho ajudado esse educador a entender como é esse processo de estabelecer as metas? Ele tem feito monitoramento de faltosos? Eu tenho, como gestor, acompanhado se isso está acontecendo ou não? Aulas de superação, ele tem agendado? Tem sido necessário agendar alguma aula de superação? Devolutiva, que acontece a cada 3 meses dentro do nosso sistema de avaliação. Esse meu educador está fazendo na íntegra, conversando com os alunos como se deve conversar, depois ele tem dado um retorno para os pais. Então, assim, essas ações, elas são feitas, né, pelo gestor pedagógico, e outras, como no monitoramento de ações e prazos, são feitas pelo educador, mas o gestor pedagógico é aquele que tem que fazer acontecer, né? Quando um aluno ele vem e ele compra o nosso curso, ele está comprando toda uma experiência. E essa experiência ela passa por dentro de sala de aula e passa também por todas essas questões que são mais administrativas, né? Chegar, ser bem recepcionado ali na frente da escola, ter um cafezinho, ter uma água, né? A simpatia das pessoas, ele receber um retorno de como está sendo o desempenho dele, né? Então, isso tudo está no pacotão. E é o gestor pedagógico que tem que garantir que isso tudo vai acontecer. Então, não vale gestor pedagógico ligando aqui para a gente no franqueador para falar assim: olha, eu tenho um educador aqui que ele não faz o treinamento dele. Ah, que problema, né? Mas é um problema que o gestor pedagógico precisa resolver junto a esse educador, ok? E o gestor pedagógico, além de um olhar para os processos estratégicos e também para o monitoramento de educadores, ele precisa ter um olhar para os alunos. Então, o olhar, né, a atuação dele junto aos alunos, que não forem alunos dele, né, alunos de outros professores, tem que ser focada muito em relacionamento, em criar laços e vínculos, né, afetivos. Então, na hora do café das outras turmas, ele está ali tomando um cafezinho junto com os alunos. A entrevista inicial é um grande recurso para que esse vínculo comece a ser construído. Né? É o gestor pedagógico responsável por realizar as entrevistas iniciais. Então, é importante que, quando ele recebe aí um aluno novo que chegou, a entrevista já foi agendada, que essa entrevista seja feita com o gestor pedagógico, porque é um momento onde ele vai iniciar esse processo e vai dizer para esse aluno: olha, você está fazendo aula com o professor Joãozinho, mas saiba que estarei aqui sempre que possível para te auxiliar, né? Caso você precise compartilhar alguma preocupação, algum sucesso, se você quiser conversar sobre alguma coisa, ok? Então, em relação aos alunos dos outros professores, o gestor pedagógico tem que ter esse olhar. Como que eu faço para criar relacionamento entre eu e esses alunos, entre a escola e esses alunos, entre os educadores e esses alunos e entre os alunos mesmos, né? Então, eventos onde a gente convide os alunos fora do horário de aula, atividades dentro da escola, atividades fora da escola, porque são esses relacionamentos diferenciados que esse aluno pode estar realizando, pode estar fazendo, que podem criar vínculos mais duradouros. Né? Eu não quero perder essa minha turma, eu não quero deixar de tomar meu cafezinho no Supera, né? Eu não quero deixar de ter aquelas minhas conversas com a gestora pedagógica ou com o meu educador. Isso cria vínculo e faz com que o aluno se fidelize e não pense em ir embora, certo? Então, é o gestor pedagógico grande responsável também por criar as oportunidades de relacionamento, certo? Então, tá, eu disse no slide anterior que o gestor pedagógico precisa ser um grande expert em constatar, analisar e agir, certo? Então, quando a gente fala desses olhares aqui, essas 3 fases são extremamente importantes. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos lá, pegar aqui RGM. O RGM é o relatório gerencial mensal. Então, o gestor pedagógico, no final do mês, no comecinho do mês seguinte, ele vai preencher o RGM. Quando ele preenche esse RGM, ele fala o seguinte: nossa, a minha média de alunos por turma está baixa. Ele constatou, certo?
que que eu vou fazer? Por que que ela tá desse jeito na realidade? Não o que que eu vou fazer, mas por que que ela tá assim? Ah, ela tá assim porque eu tenho um número grande de turmas. Ah, quais são as minhas turmas deficitárias? Ah, as minhas turmas com menor número de alunos são essas, essa e essa. Por que que eu tenho essas turmas? Ah, essa aqui é a única opção. Ah, essa? Talvez esses alunos pudessem ir para aquele outro horário, né? Então, quando ele faz essa análise de tenho uma média de alunos por turma baixa, agora, deixa eu analisar o que é que está acontecendo. Pego lá todas as turmas, vejo quais são as deficitárias, porque se dá para juntar, se não dá, o que que eu faço? Estou analisando, né? Então, estou refletindo. E aí eu tomo a decisão. Não, nós vamos fechar essa turma, vamos passar esses alunos para cá. Vou conversar com o comercial, que agora a gente pode, nas vendas, nas próximas vendas, encaminhar alunos para essa turma e para aquela outra turma, né? Dentro do possível. E, enfim, ok? Então, quando eu pego uma outra, vamos pegar um outro exemplo aqui. Ah, o meu educador, ele não está fazendo treinamento de ábaco. Então ele tinha como meta nesse mês tanto. Quando eu fui fechar o RGM, eu vi que ele não cumpriu e esse é um problema, né? Então vamos lá, o que que nós temos que fazer? O fato, constatamos, ele não cumpriu a meta do mês. Como que eu vou analisar? Preciso de mais dados. Chama esse educador. João, me diga aí, a gente tinha combinado que você faria, né, com disciplina, atividades no dia X, Y, Z, ou toda segunda-feira, ou toda terça, quarta e quinta, ou todo dia, meia hora, parari, parará, e que você conseguiria cumprir a meta desse mês. O que que foi que aconteceu? Aí ele pode te dar informações. Olha, eu fiz desse jeitinho que a gente combinou, mas eu acho que o meu rendimento foi baixo. Ou não, ai, não consegui por causa disso, não consegui por causa daquilo, blá, blá, blá. Tá, então tá. Você não conseguiu fazer por conta disso tudo. Como que a gente pode fazer diferente no próximo mês para que você atinja esses resultados? Aí a gente já está pensando no agir, certo? Então, assim, essas três fases, elas são importantes para a gente resolver qualquer desafio que apareça no dia a dia. Tanto em processos estratégicos, como no monitoramento de educadores, inclusive no relacionamento com os alunos, certo? Então, o gestor pedagógico, ele precisa ser um grande expert em usar essas três fases muito bem para fazer a avaliação de qualquer desafio que se apresente a ele. Bem, vamos lá. E qual que é a importância dessa função? Né? Alguns podem dizer, ah, é uma pessoa que organiza, é uma pessoa que é, atende os alunos, atende os educadores, enfim, mil respostas. Mas eu tenho uma que eu quero compartilhar com vocês, né? Essa minha resposta aqui é geralmente como eu sinto, né, que esse gestor pedagógico ele deve ser e como ele é, né? Ele é um grande maestro. E olha que eu trouxe um homem aqui de muito peso, né? Eu trouxe esse maestro porque ele tem uma história de vida de superação de desafios, né? O João Carlos Martins. Então, se vocês não conhecem a história dele, vale muito a pena conhecer, né? Um desafio atrás do outro e enfim, para se descobrir esse grande maestro que ele é. Então, assim, eu vejo o gestor pedagógico como esse grande maestro, né? Ele pensa no futuro, ele dá o tom para a equipe, ele motiva o outro a ser cada vez melhor, ele capacita, ele puxa a orelha, ele cobra, ele celebra junto, né? Ele faz que esse grupo esteja coeso, harmônico, né? Então, assim, o gestor pedagógico é uma figura importantíssima no ambiente da escola. Né? Ele é aquele que junta a equipe comercial com a equipe pedagógica, é aquele que faz o pedagógico entender os procedimentos comerciais e os desafios comerciais, é aquele que faz a equipe pedagógica ser empática ao ouvir, né, o comercial nas suas colocações, nas suas demandas. Ele é aquele que faz o comercial entender quais são os desafios dentro de sala de aula. Então, o gestor pedagógico é aquele que cria essa harmonia, né, na equipe, tanto na equipe de professores, quanto também entre as equipes, certo? Então, a figura do gestor pedagógico é importantíssima para que uma unidade ela caminhe saudavelmente, para que ela caminhe em harmonia. Bem, então já sabemos quais são as atribuições desse gestor pedagógico, nós já sabemos a importância, né, desse gestor pedagógico, e a minha pergunta para você que está assistindo a gente aí é justamente essa. Por que que você é um gestor pedagógico? Né? Antes de ter sido escolhido, né, ou de ter sido convidado, você tinha esse desejo?
né? Ser um gestor pedagógico implica aceitar, né, uma série de atribuições, né, gerenciais, administrativas, significa aceitar que vou cumprir regras e vou ajudar outras pessoas a cumprirem regras. Significa que eu quero ser esse grande maestro, que não vou ficar de tititi aqui, de tititi ali, mas eu vou fazer de tudo para que a minha equipe seja muito harmônica. Eu não vou ser uma pessoa que vai assumir partidos, né? Ferro e fogo para o lado da escola, ferro e fogo para o lado dos professores. Mas eu vou ser essa pessoa responsável por essa harmonia, né? Por defender os direitos dos professores, por defender os direitos da escola e criar sempre essa harmonia em rumo a quê? A excelência e a fidelização dos meus alunos. Bem, se você não teve tempo, né, de pensar em tudo isso para aceitar, para dar esse ok aí para ser gestor pedagógico, ainda dá tempo, né? Reflita, entenda muito bem quais são as atribuições, qual é o seu papel, o que se espera de você. E se você, de alguma forma, não se sentir, né, com potencial para se desenvolver, para exercer essa função, vale muito a pena reconversar aí com o seu franqueado. E se você sente que você tem esse potencial todo, né, e que você precisa só de alguns ajustes, também converse com o seu franqueado. Diga, olha, eu sou uma pessoa que faz muito bem isso, que gosta disso, que gosta daquilo, mas eu acho que eu preciso me desenvolver ainda nisso. E eu tenho certeza que o seu franqueado, né, vai buscar ajuda para te ajudar a ser cada vez mais excelente, ok? Então, essa perguntinha, ela vem nesse momento de uma primeira aula, depois de dar essas informações para vocês. Por quê? Porque nunca é tarde, né, para reconhecer o seu potencial, para saber, né, tô com vontade, porque preparado a gente nunca tá para assumir uma função nova, né? A gente tem muita vontade e acredita no potencial da gente. Mas eu não posso ter um gestor pedagógico assim, ai, não sei se eu vou querer, se eu vou continuar, se eu vou conseguir. Ai, mas é tão difícil. Não, você tem que fazer tudo isso mesmo, né? Não, gestor pedagógico é um otimista. Por quê? Porque os educadores precisam ser assim, né? Então, se você não se encontra nessa fase, se você acha que você não vai dar conta, então é melhor já não dar conta desde já. Converse com o seu franqueado, né? Mas eu sou uma grande otimista. Eu sei que todo mundo tem muito para aprender e se quiser, né? Se tiver essa motivação, todo mundo consegue, tá? Então a gente está aqui para ajudar, assim como o franqueado também, né? Vai ajudar para que você seja uma pessoa de cada vez mais excelência aí na atuação. Bem, então vamos lá. Esse gestor pedagógico precisa se capacitar, né? Ele precisa ter a mesma capacitação do educador, certificação 1, 2 e 3, porque é justamente esse líder, esse gestor pedagógico, que será responsável por treinar, por monitorar e por orientar, né, os seus educadores. Fiz uma contratação nova. Quem treina? Gestor pedagógico. O departamento pedagógico começa a auxiliar depois de um certo tempo, mas quem dá o pontapé inicial é o gestor pedagógico. Então, é por isso que ele tem que ter toda a certificação. Gestor pedagógico diamante. O que é gestor pedagógico diamante? O gestor pedagógico diamante, ele tem uma capacitação específica e a gente entrega esse selo a cada ano. Então, você foi diamante no ano de 2019, você foi diamante no ano de 2020, tá? Mas quais são os critérios? Vamos ver quais são os critérios? Esse gestor, para que no final do ano ele possa ser considerado um gestor pedagógico diamante, ele tem que ter as 3 certificações, ele tem que ter participado das aulas desse curso online, né? Essa é a nossa primeira aula. Ele tem que ter participado desse curso online. Ele tem que ter certificação nos cursos online de capacitação no primeiro e segundo semestres. Nesse ano especificamente, nós temos alguns cursos, 2 cursos online, um que vai acontecer no primeiro semestre e um no segundo semestre. Mas esses cursos online, eles sempre são dados. Então, o gestor pedagógico, ele tem como obrigatoriedade participar de todos eles, tá? Se for nenhum no primeiro semestre e 2 no segundo, então ele tem que participar dos 2 no segundo. Nesse ano especificamente, nós teremos um em cada semestre. Ele tem que apresentar resultados de evasão para a unidade abaixo da referência nacional. A referência nacional no momento, né, nesse ano é de 3,7, então a evasão da escola precisa estar abaixo disso. E ele tem que participar das reuniões pedagógicas para gestores pedagógicos que acontecem na segunda-feira, das 10 ao meio-dia. Ele tem que ter 85% de participação ou mais nas reuniões. Quando ele realiza tudo isso aqui, no final do ano, a gente entrega para ele um selo de gestor pedagógico diamante referente ao ano vigente, ok? Esse selo ele pode perder no ano seguinte? Sim, é um selo como se fosse o selo da BF.
Ele é por ano, ok? Bem, então falamos aí sobre o gestor pedagógico. Nós falamos aí sobre quem é essa pessoa, o que que ela faz, quais são os processos que ela precisa monitorar, processos estratégicos, monitoramento de alunos, monitoramento de educadores. Falamos aí da capacitação dela e falamos aí do ser um gestor pedagógico diamante, certo? Agora a gente vai partir para um procedimento, né, que é estratégico. Nós vamos falar um pouquinho sobre o planejamento pedagógico. Nós vamos falar sobre o que é, para que serve, qual que é o benefício de se fazer um planejamento, quando que ele começa, quando que ele termina. Então, peguem aí o papel de vocês, uma caneta, e vamos fazer muitas anotações. Bem, o planejamento pedagógico, ele não diz respeito a decisões futuras, mas às implicações no futuro de decisões que a gente toma hoje, né? Então, a gente pensa assim, né? A gente tem um desejo futuro, mas a gente pensa no que a gente pode fazer hoje que vai impactar nos meus resultados no futuro. Então, existem alguns tipos de planejamento, né? Na realidade, não diria tipos, mas eu diria assim, fases do planejamento. Então, a gente tem o planejamento estratégico. O planejamento estratégico, ele relaciona-se a objetivos a longo prazo, né? Então, por exemplo, antes de você começar a fazer o planejamento pedagógico, é muito importante que você se reúna com o franqueado para entender quais são os desejos dele. Ao final desse primeiro ano de atuação, aonde é que nós vamos chegar? Como é que você quer? Ah, eu quero estar com tantos alunos. Ah, tá. Existe potencial para isso? Sim. Já foi feito um estudo junto ao comercial? Sim. Então tá, nós vamos atingir tantos alunos. Para atingir tantos alunos, a gente vai ter quantas turmas? Qual é a nossa média de alunos por turma desejável? Né? Enfim, então, pensar estrategicamente envolve o quê? Eu saber o que eu desejo para o futuro. Né? Então, essa é a primeira fase de um planejamento. E isso precisa ser feito junto ao franqueado, que é o dono do negócio. Então, o gestor pedagógico precisa entender o quê? O que é que o meu franqueado ele deseja para o futuro. E aí, a nossa posição é como que nós, o departamento pedagógico, vamos ajudar a essa meta, né? A esse desejo se concretizar. Ok? Então, planejamento estratégico é uma primeira fase, na qual a gente vai pensar nos desejos para o futuro, mas o que é que eu faço hoje, né, que vai poder impactar nesse resultado, certo? Quando a gente fala de planejamento tático, a gente está falando, né, de um planejamento mais entre as áreas. Então, esse planejamento estratégico, ele visa o que a empresa quer para o futuro, e o planejamento tático vem justamente completar, né? Então, o que o departamento pedagógico vai fazer para impactar? O que o departamento comercial vai fazer para impactar? E aí a gente já pensa mais em ações de curto prazo, né? Então, o departamento pedagógico, para impactar esse desejo, né, essa meta, esse número, a gente vai realizar as seguintes ações. Nós vamos fazer tal coisa, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, nós vamos monitorar a média de alunos por turma, nós vamos fazer aulas muito motivantes para que o aluno ele se fidelize e traga novos alunos, enfim. Então, são ações, né? A gente precisa descrever uma série de ações, a gente precisa pensar em uma série de ações. O planejamento operacional, ele pega todas essas ações pensadas e descreve essas ações, indicando prazo, quem que vai realizar, como que a gente vai monitorar essas ações no dia a dia, certo? Então, quando a gente fala de planejamento, a gente precisa necessariamente falar dessas três fases. Então, precisa se existir um planejamento estratégico para que todo mundo saiba para onde que nós estamos indo, né? Porque quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve, mas o franqueado ele é o responsável por dizer, olha, nós queremos chegar no final de um ano assim, com essa rentabilidade, com esse número de alunos, com essa média de alunos por turma, enfim, né? E aí é no planejamento tático que as equipes entram. Então, vai lá, pedagógico, o que é que nós do pedagógico vamos fazer, né? Tendo em vista esse objetivo, para que a nossa empresa alcance esse objetivo, para que nós alcancemos esse objetivo. E aí muitas ações são descritas. E no planejamento operacional, a gente pega todas essas ações aí, a gente descreve no papel mesmo, e aí a gente, no papel, no computador, do jeito que vocês quiserem, né? Mas a gente descreve
estabelecendo ali prazos responsáveis e também como nós vamos monitorar para saber, né, se a gente está mais perto ou está mais distante de alcançar esses resultados, ok? Então, esse é o grande objetivo do planejamento. E eu gosto muito dessa frase aqui, né, de César Magalhães. Ele diz o seguinte: a importância do planejamento é tal que, se não for feito, melhor será nem começar a realizar qualquer sonho. Melhor mantê-lo como sonho do que teimar e transformá-lo num pesadelo. Afinal de contas, na verdade, planejar acaba ficando mais barato do que improvisar compulsivamente. E eu super concordo com isso, né? Muitas vezes, assim, você está numa unidade, as pessoas são muito animadas, e vamos lá, aí vamos fazer essa ação, vamos fazer aquela, vamos fazer. Sai fazendo ação, sai fazendo oficinas, eventos para os alunos tal. E aí, no finalmente, você fala, puxa, consumimos tempo, consumimos dinheiro, e qual foi o resultado? Né? Então, assim, fazer coisas sem planejar faz com que a gente perca dinheiro, com que a gente perca tempo e não tenha os resultados que a gente deseja. Então, o planejamento ele é essencial para quê? Para mostrar, ó, é lá que nós queremos chegar. Então, essas ações que a gente acreditou, né, ou que a gente acredita que são ideais para que a gente se aproxime desse nosso objetivo a cada mês, a gente precisa olhar para elas. Tá funcionando? Não tá? Como é que tá? Como é que não tá? Se a gente não tiver essas metas e nem esse planejamento, a gente não sabe nem o que avaliar mês a mês, ok? Então, planejar é essencial. Pensem sempre nisso. Opa, fica como sonho ou vai virar pesadelo? Né? Ou fica como sonho e vai virar sucesso? Isso vai depender de como você gerenciar aí seu sonho, né? Bem, então nós temos para o departamento pedagógico uma proposta, né? A gente oferece para vocês alguns referenciais sobre esse planejamento estratégico, né? E a gente recomenda também um formato de planejamento tático, e vocês é que vão conduzir no dia a dia aí os planos de ação, vão controlar aí se as ações estão acontecendo, se os responsáveis estão sendo eficientes, enfim, ok? Vou mostrar um pouco para vocês o que eu estou falando. Lá na extranet, nós temos um documento, um arquivo, que vocês vão encontrar dentro de formulários, gestor pedagógico, processos estratégicos, planejamento pedagógico, e é um modelo de um planejamento para novas escolas, ok? Então, esse documento, ele tem uma, duas, três, quatro abas. Na primeira aba, metas pedagógicas, a gente tem alguns referenciais para auxiliar vocês nesse primeiro ano, né? Então, nós temos aí a manutenção de alunos e a evasão mensal. Então, no final desse primeiro período, desse primeiro ano, a gente espera que vocês tenham tido abaixo de 3% de evasão mensalmente, né? E a manutenção de alunos durante um ano seja de 80 para cima. Quando a gente fala da aba 2, que é de indicadores, a gente tem uma série de números para ajudar vocês a entenderem. Ah, nossa, será que eu estou bem? Será que eu não estou? Como é que será que eu estou caminhando aqui, né? Então, é o seguinte, quando a gente fala de média de alunos por turma, é um indicador muito importante de ser monitorado, porque a média de alunos por turma, ela nos traz, né? No caso de turmas com professores horistas, a gente, quanto menos turmas, menos gastos com o professor. Quando a gente fala de fidelização, quanto mais alunos você tem dentro de turma, mais interessante, né? Imaginem só, eu vou para a escola hoje, às 2 horas da tarde. Na minha turma só tem eu e a Joana, né? Aí eu fui hoje, a Joana faltou. Quando eu saio, eu também não vejo ninguém lá. Então, eu vou sozinha e volto sozinha. Na outra aula vai a Joana e eu é quem faltei. A pessoa começa, depois de um certo tempo, a pensar: puxa, mas eu nunca vejo ninguém por aqui, nunca vejo um movimento diferente por aqui, né? O burburinho, o saber que tem muita gente fazendo o que você faz, turmas mais cheias, elas trazem isso. A confiança para o outro, né, de que a escolha que ele fez valeu a pena, porque tem várias pessoas que optaram pela mesma coisa, né? E fora que toda atividade que você propõe, uma dinâmica, um jogo, tudo toma uma dimensão diferente, né? Todo mundo fica mais alegre, se brinca mais, se conversa mais fácil de se criar vínculos entre os alunos, enfim, certo? Então, a média de alunos por turma é um indicador muito importante de ser monitorado, porque ele impacta diretamente, tanto na fidelização quanto na rentabilidade da unidade. Alunos com mais de 6 meses em uma mesma apostila,
a gente tem um referencial aqui de no máximo 10%, né? Por que que é importante monitorar isso? A gente fala muito que a gente explora o potencial máximo de cada indivíduo. É por isso que as metas são individualizadas. Mas quando um aluno ele fica mais de 6 meses numa mesma apostila, ele com certeza vai sentir que ele não está rendendo. Ele vai sentir que ele não está progredindo. E quando existe esse sentimento, a possibilidade dele desistir desse investimento, né, de tempo, desse investimento financeiro, é muito alta. Então, o educador ele tem que ter um olhar, né, muito aguçado. Lembra lá daqueles 3 itens, daquelas 3 fases, né, de constatar, refletir e agir? Esse é um ensinamento que o seu educador precisa ter também. Então, todos os meses, quando ele vê os resultados, né, do aluno, ele precisa olhar, peraí, o que está acontecendo aqui? Vamos constatar? O que está acontecendo? Por que que ele demorou tanto assim? Por que que ele não está fazendo? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Tá, e aí? O que a gente pode fazer para a situação ser diferente? Vai refletir, vai analisar, parará, e vai propor ações mensalmente, para que não se chegue a 6 meses em uma mesma apostila. A gente até tem um número de alunos que chegam a ficar mais de 6 meses, mas geralmente são alunos muito mais lentos, com alguma necessidade específica de aprendizado, certo? Então, a nossa referência mês a mês é no máximo 10% de alunos com mais de 6 meses numa apostila. Evasão, né? É importante se monitorar todos os meses para entender o que é que está acontecendo, qual é o perfil do aluno que está evadindo, para constatar, né, analisar e ver que ações precisam ser diferentes para que isso não volte a acontecer no mês seguinte, tá? Frequência geral das turmas, é lógico que aluno que vem não vai embora, então é interessante e importantíssimo que a gente monitore. E capacitação continuada da equipe, no período de 1 ano, ou seja, depois do treinamento presencial em São José dos Campos, depois da certificação 1, são mais aí 10 meses para que ele finalize a sua certificação, ok? É isso aí. Temos mais indicadores, né? Então, a gente tem indicadores de tarefas pedagógicas. A gente tem determinado aqui uma série de tarefas, né, que encontra nesse documento aí de planejamento que está lá na extranet, e a gente passou para vocês, existe um referencial aqui. Se você deve fazer no primeiro momento, no primeiro trimestre, se no segundo trimestre, no terceiro trimestre, enfim, quando que você deve implantar essas ações aqui. Então, só para vocês terem uma ideia, vamos lá. Eleger um gestor pedagógico, tem que fazer já. Implantar entrevista inicial e registro de informações no SGS, tem que fazer já, né? Então, são uma série de ações e você precisa saber quando é que você vai começar. Existem algumas coisas que a gente pode começar um pouquinho depois, né? Mas são tarefas pedagógicas que vão mostrar para vocês quais as atividades são mais ou menos importantes nesse primeiro momento, ok? Então, vocês vão ler lá esses indicadores, um por um, e caso vocês tenham dúvidas, quando vocês forem responder a tarefa no fórum, vocês podem questionar. Então, são vários indicadores e todos eles com essas informações, né, de quando que você deve começar a implantar. Na terceira aba, então, metas pedagógicas, nós falamos sobre indicadores pedagógicos, né, indicadores de tarefa, eixos e ações. Então, lá nos indicadores pedagógicos, se eu sou uma escola que está começando agora, eu sei que eu vou ter que implantar várias ações. Então, todas as ações estão descritas nessa aba 3. Mas se você já é uma unidade que já está atuando há algum tempo, então o que você vai fazer? Você vai olhar para os indicadores pedagógicos e você vai ver o que a minha escola já está fazendo e bem. O que a minha escola ainda não tem implantado? Ou o que a minha escola está fazendo não muito bem? E aí você vai criar ações para quê? Ou para remediar o que não está muito legal, ou para implantar o que ainda não está implantado, tá? Então, no manual pedagógico, mas também na extranet, nesse arquivo aqui, vocês têm lá qual é a ação, qual é a meta, como é que vai acompanhar, qual é o período que vai durar e uma certa descrição. O que é que vocês precisam fazer, né? Escolas novas vão olhar para essas ações e vão personalizar, ou seja, colocar datas, prazos concretos e o nome dos responsáveis. E vocês podem fazer alguma alteração nessa mecânica aqui,
tá? Você vai usar a mecânica que você acredita que vai fazer mais sucesso. Na realidade, isso aqui é um grande modelo de formulário para você criar o seu planejamento. Mas é lógico que você tem total autonomia, gestor pedagógico, de alterar essa mecânica, ok? As escolas que já estão em andamento têm uma dinâmica um pouquinho diferente, porque eles vão ter que olhar para o que já está acontecendo na unidade deles, e aí eles vão deixar aqui como ação só aquilo que precisa ser implantado ou aquilo que precisa ser melhorado. Então, se lá no manual pedagógico, ou no arquivo na extranet, eu tenho 20 ações, pode ser que uma escola que esteja em andamento já está implantado várias coisas e ela tenha aí como ações umas 6, sem problema algum, ok? E na aba 4, a gente tem o calendário. Então, o que que acontece? Nós temos metas pedagógicas, que são metas mais estratégicas, indicadores pedagógicos, que é o que a gente acompanha e implanta junto com as tarefas pedagógicas, né? Temos os eixos de ação, que é como que eu vou fazer para chegar nos resultados que eu quero. E aí, você não estabeleceu prazos? Você não colocou aqui como é que vai acompanhar, como é que vai monitorar? Tudo isso tem que ser colocado num grande calendário. Aí você tem lá um grande calendário. Ah, então em fevereiro, no dia 1 eu vou fazer isso, no dia 2, no dia 3, no dia 4, blá, 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 entendeu? Nós temos já um calendário disponibilizado para a rede em extranet calendário 2020. Então você faz o seu planejamento, desse planejamento você vai gerar um calendário para a sua equipe interna, aí depois você vai lá também no calendário para a rede e vai olhar o que é que tem no calendário da rede que também se aplica à sua comunidade interna, à sua equipe interna. E aí você cria um calendário mês a mês para o ano todo. Gente, isso aqui é fantástico. A gente só fala do que a gente faz. E a gente faz isso aqui no departamento pedagógico, ok? É lógico que a gente não fica engessado, né? A gente fez um planejamento, a gente monitora mês a mês, e quando a gente percebe que a coisa não está indo bem, as ações que a gente pensou, elas não estão sendo muito frutíferas, vamos dizer assim, né? A gente faz alguns ajustes, né? A gente não faz ajuste nas metas, mas a gente faz ajustes nas ações. E aí o que impacta no calendário também, tá? Porque coisas diferentes acontecem, né? Bem, então qual vai ser a primeira tarefa referente ao planejamento? Vocês vão baixar o arquivo da extranet, que tem um endereço, né? Um pouquinho antes. Vocês vão salvar o arquivo e ler as duas primeiras abas, metas e indicadores. Aí vocês vão personalizar as ações na terceira aba, incluindo os nomes dos responsáveis e as datas, e vão criar um calendário na aba 4. Tá? Então, esse é o nosso primeiro exercício em relação a planejamento. Bem, então, na nossa aula, até esse momento, nós falamos sobre o foco do gestor pedagógico, o papel do gestor pedagógico, né, a sua capacitação, e falamos aí sobre planejamento. E agora a gente vai passar para o último tema, né, dessa nossa videoaula, que é justamente o RGM. Bem, você fez esse planejamento lindo, bonitinho, né? Tá pronto. Já compartilhei com a minha equipe, todo mundo sabe dos prazos, das responsabilidades, calendário do mês atual, março, já tá ali na parede, enfim. E agora? O que é que eu faço? O que é que eu faço? Quando a gente fala de planejamento, né, se você for fazer uma busca aí na internet, você vai ver que existem várias ações. Mas uma ação que é muito importante e que aparece geralmente em todas as dicas, listas, fases de um planejamento, é justamente o controle e a avaliação, que é a fase em que levantamos todos os pontos positivos, os negativos e o quanto dos nossos objetivos iniciais foram alcançados até o momento, né? Então é quando a gente olha, peraí, eu quero ir para lá. O que eu estou fazendo? Está me aproximando do meu desejo ou está me distanciando do meu desejo, né? Essa análise ela serve como uma bússola para nortear as nossas próximas ações do planejamento. Eu devo manter ou eu devo fazer alguma coisa diferente, certo? E como é que a gente faz isso aqui no Supera? A gente faz isso aqui no Supera por meio do relatório gerencial mensal, que é o nosso RGM. Esse é um instrumento que pode oferecer ao gestor pedagógico a oportunidade de controlar e avaliar o seu planejamento, gerindo inclusive o pedagógico com foco em resultados. Não é só, né, o comercial que tem metas, números, o administrativo que tem metas, números. O departamento pedagógico também, ele deve ter metas e números. E o RGM
né? Ele é um grande instrumento para ajudar a gente a controlar e a avaliar se a gente está conseguindo, mês a mês, nos aproximar dos nossos desejos, né? Do final do planejamento. Então, por meio do RGM, a gente consegue rever as metas. Toda vez que o gestor pedagógico vai preencher o RGM, ele tem a oportunidade de rever as metas nacionais. Espera aí, quais são as metas nacionais mesmo? Está ali no RGM, é só ler. Ah, quais são as metas daqui da escola? Ah, eu pensei nisso, 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 a gente está caminhando para isso, papapá, papapá. Ele reavalia essas ações. Puxa, essas são as nossas metas, mas nesse mês, não sei, como é que foi, como é que não foi? Ele tem essa oportunidade, porque ele tem que escrever algo sobre isso. Ele avalia os resultados do mês e programa as ações, porque ele tem que preencher lá com média de alunos por turma, alunos vigentes, quantidade de evasão, quantas evasões eu tive com menos de 6 meses, enfim, ele tem uma série de dados para preencher. Então, ele consegue avaliar os resultados do mês e reprogramar as ações do planejamento. E ele avalia, né, média de alunos, casos de evasão, coleta informações sobre o desempenho dos alunos, porque alunos com mais de 6 meses numa mesma apostila, esse dado está lá no RGM, ele tem que coletar todos os meses. Também dá a oportunidade de colher informações sobre o desempenho dos educadores, porque existe um pedacinho lá do RGM que pede para que ele avalie o educador, né? Se o educador, na onde que ele chegou na certificação, na capacitação dele em relação ao hábito, que é abrindo horizontes, e como que ele avalia o desempenho desse educador naquele mês. Se estava abaixo, acima, na média, enfim. Então, o RGM é um grande instrumento de supervisão desse gestor pedagógico. O gestor pedagógico consegue dar uma olhada em tudo aquilo que é importante para gerir o pedagógico da unidade, certo? E esse é o nosso RGM. Então, ele é um relatório único para o ano inteiro. Então, todos os meses você preenche as informações no mesmo relatório, tá? Então, vai lá, unidade, data da inauguração, quem que é o responsável pelo preenchimento, mês de referência, aí que você vai apagar todo mês. Janeiro, aí você manda. Aí ele volta para você, você preenche o mesmo relatório. Aí você preenche lá fevereiro, aí você manda esse relatório. Então, a gente, quando olha, vai estar lá janeiro e fevereiro, né? Então, você não cria um relatório novo, um arquivo novo toda vez que você envia. Não, é sempre em cima do mesmo arquivo, para a gente criar um histórico. No final do ano, quando você olhar assim para ano de 2020, mês a mês, todas as informações ali. Vai ser muito mais fácil de você criar o seu planejamento para o ano seguinte. E aí a gente tem algumas referências, como eu disse para vocês, né? A meta de evasão, média de alunos por turma, frequência, essas são as metas nacionais. Então, toda vez que você vai preencher um RGM, você bate o olho aqui para lembrar aí quais são as metas nacionais. Além disso, você também coloca aqui no RGM, lá o primeiro que você fizer já, todas as suas metas. Então, aqui a gente colocou em vermelhinho para que vocês saibam o que é importante, mas aqui são as metas de vocês. Né? Então, a evasão mensal, se, por exemplo, a do franqueador, né, a nacional, é 3,7, mas no ano passado você ficou com 3% ao mês, não faz sentido você ter como meta 3,7. Então, você coloca lá, nossa meta vai ser 2,8, sei lá. Evasão mensal de alunos com menos de 6 meses do Supera. Ah, eu não tenho esse problema aqui. Eu não tenho histórico de alunos que evadem com menos de 6 meses. Preciso monitorar isso? Não, né? Então, aqui, metas do planejamento pedagógico da sua unidade, você que não é uma escola nova, que já está caminhando, tem um histórico. Então, você tem que levar em conta o seu histórico para estabelecer as metas no seu planejamento, não é assim? E aí você vai pegar essas metas todas que estão lá no planejamento e colocar aqui. Escolas novas não têm um histórico ainda, então vão seguir dentro do histórico, né, que nós estamos oferecendo lá no planejamento, na aba de metas e na aba de indicadores, ok? Nessa segunda parte aqui, todos os meses, você olha aí para suas metas do planejamento, você vai ver os seus números e você vai fazer comentários. Por exemplo, mês de março, olha, a gente ficou com uma evasão legal, né? Tarará, a média de alunos está boa, mas a frequência dos meus alunos na turma foi um pouco baixa. Esse é o comentário, né? Olho para o que é minha meta, olho para as minhas ações e para os resultados. E aí eu escrevo um comentário aí, tá? Pode ser breve, sucinto, mas é importante. Existe aí um campo que a gente chama de A, foco nas turmas, onde você vai preencher as informações necessárias. Quantos alunos eu tenho? Janeiro. Quantos alunos? Número de turmas. Aí automaticamente já vai gerar a média. Foco nos alunos. Alunos vigentes sem bolsistas. Total de alunos bolsistas no mês. E aí vai. Todas as informações você vai preenchendo, certo?
Chega num foco C, foco nos educadores e no gestor pedagógico. Então, o nome completo das pessoas, data de contratação. Aqui você coloca a página. Ah, então o João está no Abaco, página 10, vai pôr página 10. Na Abrindo Horizontes, ele está na 6, no exercício 7. Por quê? Porque você mesmo, gestor pedagógico, quando for preencher o próximo mês, vai comparar. Ah, opa, mas aqui você continua na mesma página? O que que aconteceu então? Né? Então, dá a oportunidade de checar o desempenho desse educador, tá? A gente tem aqui algumas observações e você sempre vai avaliar esse desempenho como abaixo, né? Abaixo do esperado, na média ou acima, ok? E para finalizar o RGM, a gente tem duas perguntas que, no meu ponto de vista, são as mais importantes. A primeira pergunta, né? Você vai responder quais foram, olhando para a evasão, né? A porcentagem de evasão por professor, quais foram os motivos. Aqui você vai colocar mais informações que você não consegue colocar lá naquele espaço, né? Eu tive 6 evasões, essas 6 evasões, eu tive os motivos foram esses. A que conclusão que você chegou, né? Então, quando você olha para essas evasões, a que conclusão que você chega? Você fez algum estudo, analisou, refletiu? Porque você constatou, tem que analisar, não adianta só constatar um número, né? Então, você constata o número, você faz a análise e depois você toma uma ação, que você vai descrever ali na parte de baixo, tá? É lógico que você também, aqui nessa pergunta, vai olhar para os outros indicadores. Então, você vai olhar para a média de alunos por turma, alunos com mais de 6 meses numa mesma apostila, as evasões, de alunos com menos de 6 meses de supera, pariri, tudo que tem de número aí, nesse seu RGM. E aí você vai avaliar. Você vai constatar, né, quais são os seus resultados. Você vai analisar, tá bom, não tá? Tá me aproximando, tá me distanciando dos meus resultados, dos resultados que eu desejo? E aí você vai escrevendo os comentários, as suas análises, tendo em vista os resultados que você observou. Em ações planejadas, tá. Fevereiro, percebi isso, mas eu vou manter as mesmas ações porque a gente está no caminho certo. Ok. Fevereiro, observei, não, a gente perdeu mais do que a gente deveria ter perdido aqui. Então, eu preciso ter uma ação mais pontual para frequência de alunos na turma. O que nós vamos fazer agora no mês de março? Ah, a gente vai fazer uma competição entre as turmas, a gente vai fazer uma premiação para os alunos adolescentes que estão faltando muito, sei lá. Né? Então, você pensa em novas ações e descreve nesse último campo aqui. Ok? Bem, o SGS, que é o nosso sistema de gestão, ele nos dá todas essas informações, tá? Então, por meio do balanço mensal, tá vendo? Essa é a tela do SGS. Então, você entra aqui em relatórios, e aí você tem os relatórios que são do sistema, né? Os relatórios que são padrão do sistema. Então, você vai em relatórios gerenciais, no balanço mensal, você coloca qual é o mês que você deseja e você pede para visualizar. Quando você pede para visualizar, você tem todas as informações. Total de alunos vigentes, bolsistas, quantidade de turmas. Então, praticamente, você copia esses dados aqui para preencher o RGM. Aí você pode falar, mas a minha senha não dá acesso a isso. Ok? Você vai lá e vai falar para o seu franqueado, por favor, você pode imprimir para mim a primeira página do balanço mensal? Aí ele imprime essa primeira página e ele te entrega. E você utiliza essas informações aqui para preencher o RGM. Ok? Aqui tem de tudo, ó, total de evasão, cancelamentos, transferências, evasão, total de evasões no mês de alunos estudando a menos de 6 meses. Enfim, aqui, total de alunos estudando a mesma apostila de Abaco há mais de 6 meses. Então, você tem todas as informações. É meio que um copia e cola mesmo. O objetivo de fazer isso, olha como que é importante vocês entenderem. Eu, franqueador, eu olho aqui e eu tenho o resultado de vocês. Então, não preciso que você preencha o RGM. A gente força o preenchimento desse RGM pelo gestor pedagógico para que ele tenha que olhar aqui, pegar esse número, colocar naquela planilha e prestar atenção nesse número. E quando ele tem que responder as perguntas logo depois, que ele analise esses números. Porque ter simplesmente os dados, eu aqui no franqueador tenho. Né? Então, o objetivo do RGM é dar a oportunidade para o gestor pedagógico de constatar, refletir e agir. E o envio para o franqueador é uma mera formalização, que gera, sim, pontos para as premiações de final de ano. Tá? Você quer tirar as desistências dos alunos, um outro relatório no SGS. Você entra em relatórios, alunos, desistências e analítico.
você puxa o período que você quer. Então, se for o mês de fevereiro inteiro, mês de março, você coloca o período, visualiza e você tem o nome de todos os alunos, a idade de todos os alunos, o estágio, enfim, ok? Ah, eu quero agora a frequência da turma. É o mesmo relatórios, você entra em turmas, frequência por turma. Aí você coloca o período, você clica aqui em data da atividade, visualiza e você tem naquele período, naquele mês, né, a frequência por cada uma das turmas. Foco nos educadores, é muito legal isso aqui, porque é o momento que você vai ter um bate-papo com esse educador falando, tá, João, a gente teve o mês de janeiro inteiro, o mês de fevereiro inteiro, a gente tinha estabelecido como meta tal coisa, e aí, em que resultado que você chegou? Né? Então, é uma grande oportunidade que o RGM dá do gestor pedagógico fazer esse monitoramento dos educadores. Entendido? Então, hoje nós abordamos o gestor pedagógico, essa figura, qual é o papel dele, quais são as atribuições dele, que ele é o grande maestro da nossa orquestra, né? Da nossa equipe, enfim. Ele tem alguns processos estratégicos para realizar. E hoje nós conversamos sobre 2 desses processos estratégicos: o planejamento pedagógico e sobre o RGM, que é o relatório geral mensal, que deve ser encaminhado ao franqueador até o dia 10 de todos os meses. Quando esse relatório ele é encaminhado ao franqueador até o dia 10 de todos os meses, a gente faz uma devolutiva. Né? Então, a gente olha o RGM, faz algumas ponderações, a gente constata, ajuda na reflexão e faz algumas sugestões de melhoria, tanto para os processos como até mesmo para o preenchimento do próprio RGM. Essas informações todas devem ser lidas e alteradas no relatório de vocês. E aí, quando vocês preencherem o próximo mês, no mesmo arquivo, vocês já levam essas questões em consideração. Então, o preenchimento vai ficando cada vez mais robusto, cada vez mais legal, por conta das orientações feitas por nós, e você também vai se aprimorando cada vez mais nas ações para chegar nos resultados que você deseja. Entendido? Espero que vocês tenham aproveitado, né, bastante dessa aula. E que vocês consigam fazer as tarefas recomendadas. Tanto a tarefa relacionada ao planejamento, quanto a tarefa planejada aqui para o RGM. Acredito que alguns já tenham feito, né? Porque o RGM, grande maioria de vocês já envia, mas quem ainda não enviou, né, o RGM referente ao mês de fevereiro, vai enviar como uma tarefa para essa aula 1, certo? Se você já fez e já enviou, só posta esse RGM lá como tarefa. Se você não fez, é a grande oportunidade de fazer referente ao mês de fevereiro. Entendido? Que mais? Vocês vão acessar essas tarefas, esse vídeo, e vocês podem, né, retornar quantas vezes vocês quiserem ao vídeo, vocês podem olhar para o manual pedagógico e vocês também, se precisarem de algum auxílio, vocês podem pedir orientação para o departamento pedagógico. Mas cumpram essas tarefas dentro do prazo estabelecido, porque aí sim a gente fala e tem o reforço de tudo aquilo que foi falado. Então o aprendizado fica mais consistente, ok? Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima videoaula.